Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a vocês que são alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje, pessoal, vamos estudar mais um interessante problema, desta vez, analisar a dinâmica de corpos rígidos, tá certo? Essa vai ser a nossa primeira aula de estudo dos movimentos dos corpos rígidos. Claro que hoje nós vamos começar com algumas digressões a respeito do movimento mais geral possível de um corpo rígido, que é uma translação mais uma rotação. Vamos demonstrar isso. Vamos também tirar alguns resultados interessantes que são difíceis de encontrarmos nos textos de física básica. E depois vamos analisar um modelinho bastante interessante do corpo rígido, que é o efeito da força de atrito no movimento de um disco ou de uma roda, tá certo? Será que a velocidade final atingida por essa roda, por esse disco, depende do coeficiente de atrito? Tá certo? Então, é isso basicamente, grosso modo, que vamos analisar nesta videoaula. Vamos então, pessoal, inicialmente começar aqui com alguns resultados bastante elementares. Suponha que aqui eu tenho um corpo rígido, tá certo? Cujo centro de massa é o ponto C, que dista uma distância, uma certa distância, da origem de um sistema de referencial inercial, cuja origem é O. Então aqui eu tenho o vetor posição do centro de massa desse corpo rígido relativo à origem desse sistema inercial de referência. Vamos pegar um ponto arbitrário desse corpo rígido, digamos esse ponto, que eu vou chamar de P, e a posição relativa desse ponto ao centro de massa é definida pelo vetor R maiúsculo, ok? Ora, o que é um corpo rígido? Um corpo rígido é um sistema de partículas no qual as posições relativas das partículas ao centro de massa ou as posições relativas de uma partícula em relação à outra permanecem constantes, pessoal. Essas distâncias, da partícula ao centro de massa ou entre as partículas não muda com o passar do tempo. Essas distâncias são sempre fixas, constantes. É isso que caracteriza um corpo rígido, tá certo? Além disso, vou desenhar aqui o vetor posição da partícula, também em relação à origem do meu sistema de referencial inercial. Segue-se da álgebra vetorial que a posição, o vetor posição da partícula é igual ao vetor posição do centro de massa mais o vetor posição da partícula em relação ao centro de massa. Essa distância R, ela é, como eu já disse, constante, tá certo, pessoal? Em módulo, tá ok? Muito bem, vamos determinar a velocidade total da partícula em relação à origem do meu sistema inercial de referência. Vamos calcular, portanto, a derivada da posição RP em relação ao tempo, e isso é igual à derivada da posição do centro de massa com respeito ao tempo, mais a derivada da posição relativa com respeito ao tempo, ok? A derivada do vetor posição da partícula em relação ao tempo é a velocidade da partícula P em relação ao referencial inercial. Isso é igual à velocidade do centro de massa. Essa velocidade do centro de massa, claro está, é a velocidade de translação do centro de massa. A gente pode supor que todo esse sistema de partículas seja uma partícula só no centro de massa, que está transladando com uma certa velocidade que eu vou chamar de VC. Além do mais, aqui nós temos que tomar um cuidado, porque essa derivada não é zero, embora o vetor posição R tenha módulo constante, tá ok? Por quê, pessoal? O que acontece? Esse corpo aqui, esse corpo rígido, ele pode ter um movimento de rotação, tá certo? Embora o vetor R tenha módulo constante, ele pode estar girando, O corpo como um todo pode ter um movimento de rotação. Então, essa velocidade de rotação da partícula P em relação ao centro de massa, é
da física básica, vocês bem sabem, é o produto vetorial entre a velocidade angular de rotação e a posição R da partícula, tá ok, pessoal? Então, o corpo rígido pode ter um movimento aí de rotação com uma velocidade angular ômega, ok? E o produto vetorial da velocidade angular pelo vetor posição, relativo da partícula ao centro de massa, isso é a derivada de R com respeito a T. Ok, então esta equação é bastante importante porque ela nos diz que o movimento mais geral de um corpo rígido é uma combinação, é uma soma de um movimento de translação do centro de massa com um movimento de rotação em relação a um eixo que passa pelo centro de massa, ok? Essa é a primeira consequência, esse é o corolário desse nosso desenvolvimento, desse nosso raciocínio, tá ok? Numa aula aí anterior, né, nós mostramos então que se você tiver um corpo rígido que gira com uma certa velocidade angular, vamos pegar uma posição, uma partícula qualquer aqui desse corpo rígido. Essa partícula aqui tem uma posição R, que faz um ângulo θ com o eixo de rotação. Em relação ao centro aqui da órbita circular dessa partícula, você tem a posição R maiúscula, eu vou chamar de R maiúsculo, e as velocidades aqui das partículas são sempre tangentes, né, à trajetória. E essa velocidade no movimento circular é simplesmente o produto ômega vezes R, tá certo? O raio da circunferência. Então, as velocidades das partículas são proporcionais às circunferências que elas desenvolvem, que elas descrevem, tá ok? Quanto maior a distância ao eixo de rotação, maior a velocidade tangencial, né, dessas partículas, tá ok? Então, pessoal, você tem, né, aqui, vamos supor que você tem um disco, uma esfera, seja lá o que for. Então, se ela está transladando, né, todos os pontos têm a mesma velocidade de translação, aqui é o centro de massa, ok? Então, ao mesmo tempo que todos os pontos transladam, né, todos os pontos giram, tá certo? Com uma certa velocidade angular, né? E essas velocidades tangenciais aí são tangentes à trajetória, tá ok, pessoal? Então, o movimento de translação mais o movimento de rotação. Uma consequência interessante é que quando você tem um movimento de rolamento sem deslizamento, vamos colocar aqui, ó, rolamento sem deslizamento, o que acontece? A velocidade de translação do centro de massa é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio, né, do objeto, certo? Se você pegar um ponto aqui em contato, né, com o solo, com o chão, se a roda rola sem deslizar, a velocidade instantânea desse ponto com respeito ao solo é zero. Porque ao mesmo tempo que esse ponto translada, ele está girando no sentido contrário com a mesma velocidade, tá certo? Então a velocidade do centro de massa é a velocidade angular vezes o raio do objeto, né, do disco, por exemplo. Essa aqui então é a condição muito importante, pessoal, de rolamento sem deslizamento, tá certo? Não existe velocidade relativa do ponto ao solo, ok? Vamos agora tirar uma informação interessante aqui, alguns dados que passam um pouco desapercebidos nos livros, textos básicos de física, tá certo? Imagine que você tem uma roda, aqui um disco, tá certo, de raio R. Eu vou colocar meu sistema de coordenadas com a origem no centro dessa roda de raio R. Eu vou pegar um ponto, não da borda dessa vez, mas sim um ponto aqui interior dessa roda, desse disco, que dista do centro, né, uma distância R, tá certo? Esse ângulo aqui é o ângulo φ, eu vou chamar de φ, o ângulo abaixo que o vetor posição forma com relação à horizontal, tá certo? Esse ponto aqui, pessoal, ele tem então uma velocidade de translação
que é a própria velocidade do centro de massa, né, da roda. Vamos supor que a roda está girando também nesse sentido. Então, nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade de translação, mas ao mesmo tempo ele está girando, né, nesse sentido, nessa direção. Essa velocidade aqui é a velocidade angular vezes a distância desse ponto ao centro da esfera, né, do objeto, do disco. Um disco homogêneo, então o seu centro geométrico coincide com o seu centro de massa, tá certo? Então, pessoal, olha que interessante, existe uma velocidade total aqui, e nós gostaríamos de calcular essa velocidade total, o módulo dela e a sua direção. O ângulo aqui θ, vamos chamar esse ângulo de θ, abaixo da horizontal, que ela forma, tá ok? É bastante simples porque, vamos lá, nós precisamos decompor aí essa velocidade ômega-r, tá certo? Vamos colocar aqui o nosso sistema de eixos, né? XY, tá certo? E o que acontece, pessoal? Esse ângulo, tá certo? Aqui vamos colocar o nosso vetor radial, né? O vetor R, que é perpendicular ao ômega R. Aqui é φ, tá certo? Se aqui é φ, aqui também é φ. E como esse ângulo aqui é entre os dois, né? É perpendicular, é 90 graus. Esse ângulo aqui é 90 menos φ. Então, a componente horizontal de ômega R vai ser ômega R negativo, né? Vezes o cosseno de 90 menos φ. Cosseno de 90 menos φ é o seno de φ. Então, isso fica menos ômega R seno de φ. E a componente vertical, menos ômega R vezes o seno daquele ângulo. Seno de 90 menos φ é o cosseno de φ, então isso fica menos ômega R cosseno trigonométrico do ângulo φ. Portanto, a componente horizontal da minha velocidade, que eu vou chamar de Vx, tá certo? Componente horizontal dessa velocidade total é a velocidade de translação do centro de massa menos ômega R seno de φ. E a componente vertical da velocidade é simplesmente menos ômega R cosseno de φ, tá certo? De posse dessas duas componentes, eu consigo agora determinar a velocidade total, tá certo, pessoal? Para isso, basta aplicarmos a fórmula de Pitágoras. Então, a velocidade total vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados de Vx e Vy. Bom, vai aparecer Vc. Nós vamos ter Vc em todos os termos, pessoal. Então, eu vou colocar o Vc aqui em evidência, tá bom? Então, eu vou ter Vc vezes a raiz quadrada. Vai aparecer Vc porque ômega, né? A gente pode escrever como Vc sobre R, tá certo? Vamos só melhorar um pouquinho antes da gente calcular ali. Esse ômega aqui é Vc, então eu vou colocar Vc em evidência, 1 menos R sobre R maiúsculo vezes o seno de φ, tá certo? Porque ômega, né, se a roda rola sem deslizamento, o ômega é Vc sobre R. Agora sim, coloco o Vc em evidência e ali vai ficar o seguinte, vai ficar 1 mais R2 sobre R maiúsculo ao quadrado, ok? Menos 2 vezes R minúsculo sobre R maiúsculo vezes seno de φ, tá bom? Essa aí é a expressão, então, da velocidade total, tá certo? Nós podemos calcular também a direção dessa velocidade, né? Então, para isso, basta calcularmos a tangente trigonométrica de θ, que é simplesmente dividir Vy por Vx. Dividindo, nós cancelamos os Vcs e os R's, porque eu coloco sobre o mesmo denominador R aqui, o R cancela e aí eu fico com menos R cosseno de φ sobre R menos
R minúsculo seno de φ, tá bom? Então estão aí as expressões da velocidade total de um ponto qualquer arbitrário desse disco, dessa roda, e a direção, a sua direção. Tá ok, pessoal? Vamos fazer uma aplicação aqui. Vamos supor que eu tenho esse ponto na borda da roda, na periferia. Se esse ponto está na borda, então nós temos a igualdade dessas duas posições R. Vamos, por simplicidade, por simplificação, supor igual a 1, tá ok? Vamos supor que o φ, pessoal, seja igual a 90 graus, tá? Vamos supor que φ seja π sobre 2 radianos, ou seja, que esse ponto esteja aqui. Então, o ponto está em contato com o solo. Qual é a sua velocidade total, né? Substituindo aqui, nós temos 1 mais 1, 2. Aqui o seno de 90 é 1. 2 menos 2, 0. Raiz de 0 é 0. A conclusão é que esse ponto tem velocidade instantânea igual a 0. Então, se a roda não desliza, né, a velocidade desse ponto em contato com o chão é igual a 0. É nula, tá certo? Vamos supor que o ponto agora esteja aqui, nessa posição aqui, quando o ângulo φ ele é π radianos, né? 180 graus. Nesse caso, nós temos o seno de 180 de π, 0, né? Então, aqui nós temos raiz de 2 vezes VC, a velocidade é raiz quadrada de 2 vezes VC, tá certo? E o nosso θ, né, pessoal, vai ser quanto? Cosseno de π é menos 1, então com menos aqui fica mais 1. Aqui o seno é 0, né? Então aqui vai ficar mais 1. Qual é o ângulo cuja tangente é 1? O ângulo é 45 graus. Π sobre 4, tá bom? Então, nesse caso aqui, você tem uma velocidade, né, total, que faz aqui um ângulo, né, de 45 graus, tá certo? Com a horizontal, essa velocidade total. Vamos fazer mais um exemplo, né? Vamos supor que o nosso ângulo, o nosso ponto agora esteja aqui, diametralmente oposto ao ponto em contato com o solo. Então, φ é 3π sobre 2, né? 270 graus. A nossa velocidade, seno de 3π sobre 2 é 1, né? É menos 1, perdão. Então, aqui fica 1 mais 1, 2, com mais 2, 4, raiz de 4 é 2. Então, fica 2 vezes a velocidade do centro de massa. Um ponto aqui se move com velocidade o dobro da velocidade do centro de massa. Essa é a conclusão. E a direção, né, vai dar quanto? Cosseno de π sobre 3π sobre 2 é 0. Isso aqui zera. Qual é o ângulo cuja tangente é 0? É 0, né? Então, o ponto aqui tem velocidade total horizontal, tá bom? É o dobro dessa velocidade de translação do centro de massa, tá certo, pessoal? Vamos só para concluir essa primeira parte, determinar a trajetória, né, as equações paramétricas da trajetória de um ponto qualquer dessa roda, né, desse disco. Esse exercício é muito pouco visto, né? É um exercício insólito na literatura, tá certo? Vamos colocar aqui o seguinte. Eu vou pegar então, né, esse disco, vamos desenhá-lo aqui. Eu vou pegar, na verdade, vou fazer isso aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui o meu sistema de coordenadas, x e y, tá? Com o centro, no centro da roda, né? Vou pegar um disco aqui inferior, vou pegar um ponto aqui, tá certo? Um ponto P. E esse ponto, o que acontece? Não, ainda não é isso que eu quero. Eu vou colocar, na verdade, o meu centro do sistema de coordenadas um pouco deslocado aqui, tá? Do centro. O centro da roda está aqui. Então, existe uma distância R da origem, né? E esse ponto aqui
ele está a uma distância r do centro da roda, tá certo? Esse ângulo aqui com a vertical eu vou chamar de φ, tá certo? E nós temos esse φ, na verdade, ele é o produto, né, da velocidade angular pelo tempo t. Então, φ é ômega vezes t, né? Eu vou chamar, perdão, pessoal, essa distância aqui é r, né, para não confundirmos com esse r aqui. E num certo instante, então essa roda transladou, né, essa quantidade, porque esse centro estava aqui, ok? Então transladou uma distância que eu vou chamar de Vc vezes t, que é a velocidade de translação do centro de massa, que é constante, vezes o tempo t, tá certo? E aí é fácil, então, escrevermos as equações, né, da trajetória de um ponto. Então, x vai ser igual a Vc vezes t mais, tá certo? A componente horizontal dessa velocidade, né, de translação, que é é d, tá certo? D vezes projetado na horizontal. Então, d vezes cosseno de φ, cosseno de ômega t, ok? Enquanto que y, né? Y é igual a r, essa distância aqui, tá certo? Do centro de massa da roda no instante anterior, né? Em relação à origem, mais a componente vertical, né, dessa distância, que é d vezes o seno de φ, seno de ômega t. Ok? Então estão aí, pessoal, as equações, né, na forma paramétrica da trajetória de um ponto qualquer dessa roda, tá certo? Essa trajetória aí, né, no script que eu vou mostrar daqui a pouco, no Octave, descreve trajetórias bastante interessantes que lembram, né, a cicloide, tá certo? Apenas um ponto aqui vai realmente descrever uma trajetória cicloidal, tá certo? Os outros pontos descrevem trajetórias aí espiraladas, né, que lembram um pouco, que se parecem com a cicloide, tá legal? Bem, pessoal, vamos então continuar agora com o nosso segundo problema, que vamos analisar o movimento, né, ou melhor, o efeito da força de atrito no movimento de um disco, tá certo? Então o problema é bastante interessante e simples ao mesmo tempo. Imagine um disco, tá certo, que está girando com uma velocidade angular, ômega zero, e ele está em queda, tá certo? E num dado momento, então, ele toca, né, o chão com essa velocidade angular inicial, ômega zero, tá certo? E aí, né, aqui a velocidade ainda é zero, é nula. Depois, ele adquire uma velocidade v de translação. A sua velocidade angular agora é ômega, e após um certo tempo, né, essa velocidade então vai adquirir um valor final e uma velocidade angular final. Nós queremos determinar a expressão matemática dessas velocidades Vf e ômega-f. E será que elas dependem da força de atrito? Né? Será que elas dependem do coeficiente de atrito aqui? Esse é o nosso interesse nesse problema, tá ok? Bom, então vamos lá. A única força, então, que atua aqui, pessoal, entre o disco e o solo, é a força de atrito. Essa força de atrito eu vou chamar de Fr, e ela é o coeficiente de atrito, tá certo? Estático, porque eu vou supor novamente que o disco rola sem deslizamento, tá certo? E vezes o peso, né? A normal, que é igual ao peso. Peso, massa, vezes a aceleração da gravidade. Além disso, eu quero escrever também a velocidade do ponto P, né? O ponto em contato com o solo. Essa velocidade do ponto P
é a velocidade de translação do centro de massa, ok? Menos, né, a velocidade angular vezes o raio do disco. Essas expressões são muito úteis, serão muito úteis para os cálculos que virão. Bem, pessoal, existem dois casos possíveis, né? Existe aquele caso em que essa velocidade inicial aqui, que eu vou chamar de V0, for maior do que o produto ω0 vezes R. Então, se V0 é maior que ω0R, o que acontece? O disco ele tende a deslizar então para a direita, então a força de atrito aponta para a esquerda. Ok? Então você tem uma força de atrito para a esquerda. E o segundo caso é aquele em que a velocidade inicial é menor do que a velocidade de rotação, né? Tangencial aí de rotação ω0R. E nesse caso você tem então o disco tendendo a deslizar para a esquerda, e nesse caso a força de atrito ela aponta para a direita. Ok? Então vamos analisar esses dois casos. O primeiro caso, então, é aquele em que a força de atrito é para a esquerda. Vamos desenhar aqui o disco, com a força de atrito apontando para a esquerda. Nós vamos desenhar aqui o peso, M vezes G, e a reação normal de apoio, tá certo? Esse disco, né, ele está, então, acelerando, tem uma aceleração angular daqui que eu vou chamar de alfa. Essa aceleração angular, pela regra da mão direita, né, negativa. E vamos escrever, pessoal, as equações de movimento, né, tanto de translação quanto de rotação. Aqui também tem a aceleração de translação do centro de massa. Então, vamos lá. Equação de movimento de translação, nós temos menos a força de atrito, isso é igual a massa vezes a aceleração translacional do centro de massa. Além disso, temos também, pela segunda lei de Newton da rotação, a soma de todos os torques igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a aceleração angular. O torque aqui, a única força que realiza torque em relação a esse ponto, é a força de atrito. Então você tem aqui, né, o vetor R, tá certo? Produto vetorial com FR. O vetor R é esse vetor que vai daqui para cá, ó, tá certo? Produto vetorial dele com F dá um torque negativo entrando no plano do quadro, que tem o mesmo sentido de alfa. Então aqui os sinais se cancelam e aí eu tenho simplesmente a força de atrito vezes o braço, né, da força, já que o ângulo é 90 graus. O braço é o próprio raio R do disco. Essas são as duas equações de movimento, tanto para translação quanto para rotação, ok? O momento de inércia em relação ao centro de massa de um disco, vamos lembrar, é mr² sobre 2, tá legal? E agora vamos resolver, né, essas duas equações. A aceleração aqui do centro de massa, cancelando as massas, nós temos menos μ vezes g. Isso nos dá, então, uma expressão da velocidade, se a gente integrar isso no tempo, né? Um cálculo bastante trivial, nós temos V0 menos μg vezes t. Então, você tem um movimento que é uniformemente desacelerado. A velocidade de translação vai diminuindo com o passar do tempo, né? E aqui, essa equação aqui nos dá o seguinte: μ vezes m vezes g vezes r, isso é mr² sobre 2 vezes alfa, né, pessoal? Alfa é a aceleração angular. Vamos cancelar aqui as massas, um r. E aqui eu tiro que a aceleração angular é 2μ vezes g dividido pelo raio r do disco, tá certo? A aceleração angular, lembrem, né, ela é a derivada da velocidade angular no tempo. Então, se nós integrarmos isso aqui no tempo, nós encontramos uma expressão linear para a velocidade angular, ω0 menos 2μg sobre r vezes t, tá certo?
Perdão, mais. Aqui é mais. Então, qual que é a conclusão, pessoal? Aqui. A conclusão é que a velocidade de translação diminui e a velocidade de rotação ela aumenta, tá? É isso que acontece. Na prática, a gente sabe que ambas vão diminuir. Qual que é o problema aqui, né? What's the matter? O fato é que esse modelo é um modelo de corpo rígido. Nós estamos supondo que o corpo é rígido, tá? Na prática, você tem uma certa deformação que vai gerar aí uma dissipação de energia, tá certo? Enfim, e essas velocidades diminuem. Mas esse modelo nosso, então, do corpo rígido, não dá conta de explicar, né, a diminuição de ambas as velocidades, né? Nós podemos também encontrar aqui a expressão para a velocidade do ponto em contato com o solo, né, VP. É só fazer VC, né, menos ômega vezes R. Esse VC é essa velocidade aqui, né, de translação. Então é V0 menos μ vezes G vezes T menos ômega R. Multiplicando aqui nós temos menos ômega 0 R menos 2μg vezes T. O R cancela. Ou seja, nós vamos ficar com V0, velocidade inicial, no momento em que o disco toca o solo, né? Menos ômega 0 R menos 3μg vezes T, tá certo? Essa é a expressão. Nós podemos descobrir o instante em que a velocidade do ponto se anula, né? A velocidade o ponto em que o disco para, tá certo? Então é só fazer VP igual a 0. Vamos fazer aqui. Vamos fazer esse cálculo aqui. Então, quando VP igual a 0, nós podemos isolar o tempo t aqui, e ele vai ser igual a 1 sobre 3μ vezes g, que multiplica V0 menos ômega 0 vezes R, tá certo? Essa aqui, então, é a expressão para esse tempo em que leva para que a velocidade do ponto, o disco pare, tá certo? A partir dessas expressões, né, da velocidade de translação e da velocidade de rotação, angular de rotação, podemos encontrar as posições, né, as equações horárias aí da posição. Então é simplesmente, né, V0 vezes t menos metade da aceleração, que é mg, t quadrado, e a equação para a posição angular, né, para o ângulo girado em função do tempo, ômega 0 vezes t, mais metade da aceleração angular, que é 2μg sobre r, vezes t ao quadrado, tá ok? Então está aí, pessoal. A gente faz a mesma análise, né, agora considerando esse caso em que V0 é menor que ômega 0r, dando uma força de atrito para a direita, né? Eu não vou fazer novamente todo o cálculo, porque a única diferença serão os sinais, né? Aqui será positivo, aqui vai aparecer um menos, então vai acontecer a situação contrária, né? A velocidade de translação vai aumentar, enquanto que a de rotação vai diminuir. Vamos só escrever essas expressões aqui, para nós fazermos uma comparação rápida com a situação anterior. Então, o caso 2 é aquele que V0 é menor que ômega 0r, tá certo? E nessa situação, nós vamos ter, então, uma velocidade de translação do centro de massa que aumenta com o passar do tempo, enquanto que a velocidade angular diminui. Tudo bem, pessoal? Situação contrária, né? Podemos calcular a velocidade do ponto P, que vai ficar V0 menos ômega 0r mais 3μ vezes g vezes t. E essa velocidade se anula no instante de tempo t, que é igual a 1 sobre 3μg, e ali você inverte, né, a ordem ômega 0r menos V0, ok? E aí as posições, né, aqui a posição
na de translação vai ficar aqui mais, e aqui na de rotação, a posição angular vai ficar menos, tá? Essa é a única diferença, tá ok? Ok, pessoal, então, o que a gente pode fazer, né? Eu posso encontrar uma expressão, eu posso encontrar as expressões, né, tanto da velocidade de translação do centro de massa e da velocidade de rotação para o instante t, que é dado por essas expressões aí, tá certo? Que é dada por essa expressão aqui. Então vamos descobrir qual é a velocidade de translação e de rotação no instante em que a velocidade do ponto em contato com o solo igual a zero, se anula. Vamos fazer isso agora. Ou seja, nós queremos agora encontrar essas velocidades finais. Então agora o que eu vou fazer é encontrar a expressão para a velocidade final aqui, ó, tanto de translação quanto de rotação. Tá ok? Isso é bastante simples porque basta substituir o t aqui e aqui por essa expressão aqui, né? Então nós vamos ficar com V0 mais μ vezes g vezes t, que vão ter dois termos, né? 1 sobre 3μ g ômega 0r menos μ vezes g 1 sobre 3μ vezes g vezes V0, tá certo? O μ vezes g cancela em ambos os termos. Nós vamos ficar então com V0 ômega 0 r sobre 3 menos V0 sobre 3, tá certo? Perdão, aqui eu esqueci de colocar o outro V0, né? Então aqui ainda tenho mais V0. E aqui não tem V0, né, pessoal? Aqui não tem esse V0, ok. Então agora somando, né, menos 1/3 de V0 com mais V0, isso eu tenho 2/3 de V0. Então 2/3 de V0 mais 1/3 de ômega 0 vezes r. Essa aqui é a expressão para a velocidade de translação do centro de massa final. Essa expressão mostra que essa velocidade ela não depende do coeficiente de atrito, μ, entre o solo e o disco, tá certo? Muito interessante esse resultado, né? Fazendo a mesma coisa para ômega, nós vamos encontrar a expressão de ômega, que é 1/3 de ômega 0 mais 2/3 de V0 sobre R, tá certo? Também independente de μ, né, do coeficiente de atrito, tá certo? Bom, nós poderíamos, pessoal, também ter chegado a essas expressões, nessas conclusões, analisando de um modo mais geral, né? De um modo geral, vamos colocar aqui, ó, a velocidade. De um modo geral, essas velocidades, no instante t em que se estabelece a condição de rolamento sem deslizamento, tá certo? Ou seja, aquela condição em que Vc é igual a ômega r, né? Elas podem ser escritas da seguinte forma, né? A velocidade de translação do centro de massa é essa velocidade inicial, mais a velocidade em função do tempo, pessoal, que pode ser escrita como a variação da quantidade de movimento dividida pela massa do disco. E essa variação da quantidade de movimento, pelo teorema do impulso, é igual ao impulso, né? O impulso é a integral de 0 a t de f de t vezes dt, tá certo? Essas expressões são bem mais gerais, né? E a expressão de ômega, né, é ômega 0 menos
o raio do disco sobre o momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a integral de 0 a t de f de t dt, que é o impulso, né, da força. Essas expressões são bastante gerais, né? Vamos vê-las com mais detalhes aí numa próxima aula. Ok? E o que eu posso fazer, pessoal, com essas duas equações? Eu posso isolar, né? Eu posso isolar o meu impulso, f de t, integral de f de t dt. Basta resolver esse sisteminha de equações. A gente vai chegar nessa expressão aqui, que é ω0r menos v0 sobre 1 sobre m mais r ao quadrado sobre momento de inércia em relação ao centro de massa. A gente está usando aqui o fato de que a velocidade, né, essa velocidade do centro de massa é ω vezes r, tá certo? E aí você consegue então chegar nessa expressão. E a partir dessa expressão, substitui aqui, e aí aqui você tira o fato de que VC é dado por aquilo ali, tá bom? Eu vou pular esse cálculo, né, porque é uma mera álgebra, bastante trivial. 2/3 de V0 mais 1/3 de ω0r, e ômega, né, a velocidade angular, 1/3 de ω0 mais 2/3 de V0 sobre r. Você obtém essa a partir desta segunda equação, substituindo o impulso por esta expressão aqui, para esse caso em particular, tá certo? São outras formas de você obter esses resultados. Para nós finalizarmos, pessoal, essa aula, vamos analisar agora rapidamente a questão energética, né? Em termos de energia. Vamos aplicar a conservação de energia e tirar aí alguns resultados também importantes, né? Interessantes. Vamos lá, a energia mecânica inicial, né, do meu disco é a energia cinética, né, 1/2 de mv0², também tem a energia associada à rotação, metade do momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a velocidade angular inicial ω0². No final nós temos a energia mecânica final, que é metade de mvc² mais metade de IC ω², tá certo? Esse ômega aqui, né, aplicando a condição de rolamento sem deslizamento, é VC sobre R. Então, substituindo esse ômega por VC sobre R, fazendo os cálculos, nós vamos chegar aqui a 1/2 mais 1/4, nós vamos ter 3/4 de mvc², tá legal? E aí, pessoal, se vocês calcularem essa diferença de energia entre a energia final e a energia inicial, né, fazer essa subtração, vocês chegam a esse resultado aqui, menos 1/6 de mv0 menos ω0r², tá bom? E o interessante, né, então essa que é a perda de energia, né, a variação de energia mecânica que ocorre devido à presença da força dissipativa, do atrito. Interessante é que se os senhores usarem o teorema, né, das forças, o trabalho das forças não conservativas, né, o trabalho das forças não conservativas é a variação de energia mecânica para as duas situações, vocês também chegarão nesse mesmo resultado, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. E eu tenho então para o primeiro caso. O primeiro caso é aquele em que a força de atrito é para esquerda, né? Então, V0 maior que ω0r. E aí, pessoal, o trabalho da força de atrito, esse trabalho tem duas partes. Tem o trabalho na translação, que é menos, então, a força de atrito vezes a distância, que eu vou chamar de S. E ainda tem o trabalho do atrito na rotação. O trabalho de uma força, né, no movimento de rotação é igual ao produto do torque, né, do momento da força, pelo ângulo, pela posição angular
θ, tá certo? No primeiro caso, esse torque ele é positivo, né? Então é mais o momento da força de atrito vezes o ângulo θ. Legal? E lembre então que esse momento da força de atrito é igual à força de atrito vezes o raio R, né? O raio R do disco. E aí eu posso colocar em evidência esse F menos FR. E aí eu tenho S menos R vezes θ. Tá certo? Essa é a expressão para o trabalho, né? E essa força de atrito, né? Ela é o coeficiente de atrito estático vezes o peso. E aí, pessoal, nós calculamos o S e o θ. Lembrem que eu tinha escrito aqui a expressão para vocês do S e do θ no momento em que, no instante T, naquele instante em que se atingia a condição de rolamento sem deslizamento, as expressões eram as seguintes. No primeiro caso, S é V0t menos 1 meio de μ vezes gt quadrado e θ era igual a ômega 0 θ mais meio de 2μg sobre r t quadrado, tá? Substituindo essas expressões de S e θ aqui, fazendo as manipulações algébricas, os senhores conseguem chegar nessa mesma expressão aqui, tá certo? Que eu obtive de forma mais fácil pela conservação, né? Pela conservação não, pela diferença, né, entre as energias final e inicial, tá ok? Fazendo a mesma coisa para o caso 2, né? Se você calcular o trabalho do atrito, no caso 2, você tem no caso 2 a força de atrito para a direita, então o trabalho positivo, mais FR vezes S, e o torque é negativo, né, menos o momento vezes o ângulo. Isso dá então FR, que multiplica aqui o momento é negativo, né? Então fica mais R vezes θ, tá certo? É menos aqui S, pessoal. Menos S. E aqui tá faltando menos também. Menos FR menos S mais Rθ, tá certo? Calculando, né, esse S e esse θ, para o caso 2, substituindo aqui, vocês obtêm a mesma expressão para conservação pela diferença entre as energias final e inicial. Quero agradecer novamente a atenção dos senhores. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, sugestões, críticas, análises, podem escrever. Fiquem à vontade. Sintam-se à vontade para escrever na seção de comentários abaixo. E espero vê-los na próxima aula, pessoal. Muito obrigado.